Muito bem, estamos de volta com o programa Questão de Ordem e o nosso tema de hoje é mobilidade urbana. Recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Edinho Guedes, pelo PMDB, e também a convidada Érica Mota, engenheira civil e especialista em gestão pública. No bloco anterior, o presidente falou a respeito sobre o que a população pensa e como é a questão do transporte público numa visão geral. E é a mesma pergunta que a gente já abre esse segundo bloco com você também, Érica. Você acha que o problema está na população não acreditar ou não fazer uso do transporte público, ou o transporte público, de uma forma geral, nessa visão que você tem a nível Brasil, não está oferecendo aquilo que a população quer? Bom, acredito que isso vai variar muito de acordo com o porte da cidade. Eu sou de São Paulo, então você está de São Paulo. Qualquer grande questão que se coloca não tem uma qualidade adequada, nem quantidade adequada. Então, eu não vou deixar o meu carro para utilizar um transporte público que não me oferece conforto. Né? Talvez em outras cidades menores não exista esse transporte. Né? Sequer existe, quanto mais de qualidade. Então, tem diferentes realidades no Brasil. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado muito para não ficar, que eu digo, um pouco correndo atrás do rabo. Né? Então, eu não uso transporte público em São Paulo porque não tem metrô suficiente. Né? Então, assim, na verdade, enquanto eu não deixar o meu carro também, eu também não vou contribuir para isso. Mas, por outro lado, com que qualidade virá esse transporte? Então, é sempre muito complexo essa questão. Eu acho que é importante, nesse sentido, a participação da população e da sociedade. O que eu quero? E parte desses movimentos que aconteceram recentemente no país vieram trazer que estamos insatisfeitos. Né? Então, a sociedade está insatisfeita. Então, a gente precisa agora identificar com o que efetivamente, né? E como que a gente pode contribuir para essa mudança. Então, alguns aspectos, a da qualidade e quantidade, estão sempre em voga, né? Estão sempre aparecendo. Então, naturalmente, é muito difícil você deixar o conforto de um automóvel para utilizar o transporte público. Por outro lado, outros meios podem ser incentivados. Então, se a gente colocou a própria bicicleta aqui, ou caminhar também, então a bicicleta é um excelente transporte, é um excelente meio de transporte, sem dúvida, é saudável, tem um impacto ambiental muito menor, mas não é para todo mundo, nem todo mundo sabe andar, nem todo mundo tem segurança, né? Tem os idosos, então é aquela questão assim, de como que a gente pode efetivamente trazer os diferentes meios e amplificar essa discussão na sociedade, trazer um pouco da cultura. Então em Jacareí mesmo, estive em outra ocasião aqui e percebi um grande número de ciclistas. Né? E não é um ciclista eventual, ali. Você percebe que é para deslocamento diário. Então, como não deixar que se copie modelos de outros lugares, né? E que isso morra um pouco na cultura da cidade? Então, como manter essa cultura viva? Né? Então, naturalmente, a questão da declividade, do relevo, né? se tem muito morro ou não, isso vai impactar nas escolhas, mas se a gente conseguir fazer, como foi colocado aqui várias vezes, um trechinho para cada coisa, né? um meio para cada coisa, isso vai ser importante na melhoria dessa qualidade da mobilidade da cidade. Maravilha. Presidente, o senhor falou a respeito de uma fábrica que está chegando na cidade, que está gerando muito emprego, o pessoal está realmente na grande expectativa, mas em contrapartida existem já grupos que, assim como todo o país, em todas as cidades do Brasil, falando a respeito disso, porque hoje se incentiva muito a nível Brasil a questão do carro, de você adquirir o seu primeiro carro, com relação às propagandas que a gente vê na própria televisão, do sonho de consumo, como o senhor mencionou aqui no início, mas como é que a gente pode fazer essa questão do balanço, assim, ter um contraponto nessa questão de uma vez que é incentivado para que você tenha o seu carro, as facilidades, já que o poder econômico hoje do jacariense, do povo brasileiro, já está muito mais acentuado, né, digamos, muito melhor. Como fazer um contraponto nessa questão, uma vez que há incentivo para que se tenha carro, e também há uma preocupação com a realidade que nós temos nesse assunto voltado para a mobilidade urbana? O incentivo a gente tem que entender que assim, quem que incentiva que a gente tenha carro, né? Primeiro ponto, a gente analisar de onde vem esse incentivo. É óbvio que das montadoras de carro. Queria pontuar até a frase que a Érica falou, não é pecado ter carro, eu tenho carro e as pessoas ansiarem ter carro, acho que isso não é o problema. Mas eu queria pegar o gancho no que ela falou dos movimentos sociais, que assim, essas mobilizações que nós tivemos, que foram muito importantes, foram importantes no sentido de dizer o que a população não quer. Acho que a gente precisa dar o passo seguinte e dizer, então, o que a gente quer?
Ok, nós somos eficientes em dizer o que nós não queremos. Agora, o que nós queremos? E dá mais trabalho dizer o que a gente quer. Então, o caminho é exatamente o que a gente está tentando fazer nesse momento e depois desenvolver de uma forma institucional aqui na Câmara. Abrir esses fóruns de debate, porque só através da informação, Daniel, que a pessoa tem a oportunidade de ressignificar o que é mobilidade para ela. Eu tenho um caso clássico de um colega que mora em São Paulo hoje, era aqui de São José dos Campos, e ele teve o carro furtado, ele mora na Vila Madalena, e descobriu que ele não precisava do carro. E hoje ele faz toda a mobilidade dele por metrô, ele consegue, né? No caso dele deu sorte de ele trabalhar perto onde tem o metrô. E ele fala, Edinho, eu tô assim, me segurando realmente, eu quero não ter carro. Então, foi um cara que cresceu comigo aqui em Jacareí, depois mudou para São José, que cresceu nessa cultura de, nossa, vamos ter o carro para sair e tal. Então, aconteceu algo na vida dele que fez ele ressignificar isso. Óbvio que o nível cultural e o acesso às informações ajuda. Eu acho que o poder público entra nisso. Criar fóruns sobre mobilidade urbana não é uma contra-informação contra a propaganda da empresa que vai vender o carro. Não é isso. Mas eu acho que dar formação para que o cidadão escolha o que é melhor para ele é o caminho do poder público. E isso só acontece através de fóruns, de debates, de troca de ideias, de criar oportunidades para que especialistas pontuem esses novos conceitos, experiências que outras cidades tiveram, para que, ao absorver essa informação, daí o cidadão, com o próprio senso crítico dele, fala, eu quero isso ou não quero aquilo. Então não tem modelo, né? Não tem saída mirabolante, não tem... Para cada um vai ser uma solução diferente. O que eu acho importante pelo menos, nós temos a oportunidade de formar essa base crítica do cidadão jacariense para que ele faça opção. Se para ele vai ser melhor o carro, ok. Mas se ele conseguir de bicicleta, então vamos mapear onde é esse bairro, qual é o bairro que tem grande deslocamento de bicicleta não só para lazer, mas para realmente trabalhar. Então, nesse caso, a gente precisa de uma ciclovia aqui. Porque outro debate, né? A gente discute muito, quantos quilômetros de ciclovia tem na cidade? Que falta muito, a gente precisa muito de uma política de ciclovia que não temos atualmente. A questão não é essa, a questão é quais bairros têm perfil para a ciclovia. Porque muitas vezes, assim, grandes ativistas da ciclovia, uma ciclofaixa de lazer resolve para ele, porque ele usa a bicicleta no final de semana para passear com a família. Sim. Que é uma saída mais paliativa e que não resolve muito a questão da mobilidade urbana, é mais uma solução de lazer. Então, eu penso assim que, para isso, precisa aprofundar o debate, aprofundar a análise e, através do debate, criar fóruns de convencimento, de informação, para que a população faça de forma coletiva essa escolha. O que ela quer? A gente já sabe o que ela não quer, que é transporte de má qualidade e nem ficar parada dentro do carro no congestionamento. Mas o que ela quer? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos hoje. Muito bem. Eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho sobre o Plano Nacional de Mobilidade Urbana que está em vigor. Faça um pouquinho o que é, como é que funciona, até quando vai. Na verdade, foi uma lei promulgada em 2012, né? E que dá um prazo de 3 anos para que os municípios façam um planejamento. O instrumento que essa política vai se efetivar é através de um plano de mobilidade urbana. Então, os municípios têm até 2015 para desenvolver esses planos de mobilidade urbana. Aí, sim, o pensar cada modal, o pensar cada meio, o pensar realmente de uma forma mais ampla como que essa modalidade vai acontecer nessa cidade. E é importante, como o Edinho colocou, a questão do planejamento, né? Então a gente fala assim, mas plano é só um plano que vai ficar na gaveta, de que forma isso efetivamente vai impactar a cidade? Porque esses planos devem, por natureza, ser participativos. Então, a sociedade tem que participar desses planos, ela tem que contribuir para dizer o que é que eu necessito, o que é que faz sentido para mim. Então, ressignificar a mobilidade em Jacareí é o cidadão participar da elaboração desse plano. Naturalmente, essa discussão está iniciando agora aqui, mas acredito que esse plano deve estar, pelo menos, em uma visão em curto prazo para a cidade. Então, essa é uma grande questão, de trazer essa discussão para a sociedade.
Então, a Política Nacional de Mobilidade, ela trata basicamente dessa participação da população. Então, compreender a origem e destino com a ciclovia, compreender quais os deslocamentos que são feitos, em que horário, e aí sim compreender também quais são as soluções mais adequadas para atender essa necessidade da população. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, ele na verdade ele segue uma sequência, uma linha que eu até acho bastante positivo do governo federal, de estar tentando uniformizar ou criar dispositivos que obriguem as cidades a se planejar. Infelizmente, ou felizmente, né, tem um livro que chama Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que ele faz uma comparação da colonização portuguesa e espanhola. Ele fala que o português era o semeador, ele vai jogando a semente onde cai e nasce. E o espanhol era o ladrilhador, ele media antes de fazer. E daí você compara a urbanização das colônias aqui da América Latina, espanholas e portuguesas, você vê bem essa diferença. Buenos Aires foi um caso. Eu acho que a gente está vivendo o repensar disso, né? O Brasil ficou muito tempo sem planejamento e agora você vê o plano municipal, aí já tinha o plano nacional de urbanismo, agora o plano nacional de mobilidade urbana, o plano nacional de habitação, Plano Nacional de Saúde. Então, estamos criando uma forma das cidades atuarem de forma uniforme, adotarem ferramentas, mas que pensem a médio e longo prazo. E não fique só apagando incêndio e sair daquela cultura da política atrasada que era, o que o prefeito começa aqui, o outro não termina, porque... E isso é um processo de maturação da gestão pública, né? A Érica também é especialista em gestão pública. E quando eu estudei isso, a gente vê esse processo de maturação, de sair desse modelo de se personificar muito, né, para um modelo mais institucional. E isso começou com o Estatuto da Cidade, né, criando aí, e depois vem a obrigatoriedade dos planos diretores, que é falar, cidade, aonde você quer estar, como você quer estar, e quais áreas você acha melhor ter indústria, comércio e tal. E agora nós vamos passando aí para um ponto de maturação que é pegar a mobilidade urbana e falar, pensem em mobilidade urbana. E vocês têm até tal dia, que foi já colocado, 2015, para fazer esse dever de casa. Então, nós já estamos em 2013, né, temos aí em tese pouco mais aí de quase 2 anos, né? Então, finalizando já 2013. E eu penso que é assim, um prato cheio para a sociedade jacariense. Nós vamos ter a necessidade de mapear qual é o perfil de mobilidade urbana de Jacareí, nós já temos alguma ideia. Nós vamos ter a necessidade de colher essas informações e nós temos um povo ávido, querendo mostrar onde ele acha que pode melhorar. Então aquela ideia de que todo brasileiro tem um pouco de técnico de futebol, engenheiro de trânsito agora também, vai existir o espaço para essa contribuição direta e verídica, ele se sentir parte disso. Então, o executivo que elabora esse plano, né, mas eu penso que o legislativo tem um papel fundamental, porque é ele que vota. Sim. E o legislativo, né, ele tem essa função aí institucional de fazer a interface do poder público com a população. Porque ele é o representante mais direto, mais plural do que o executivo, que é um eleito, nós somos eleitos em grupo. Então, quando assumi a presidência da Câmara, do Legislativo, e vivenciando como jacariense esse problema, assim, constatamos, acho que seria uma grande contribuição para a cidade iniciar esse debate, né? E que o Legislativo possa aí começar a rascunhar esse plano municipal de mobilidade urbana para quando o Executivo iniciar esse processo, que daí, Érica, respondendo a sua pergunta, está em estudo, a gente já possa ter adiantado isso. Então, possamos fazer isso da forma mais harmônica possível, a Constituição prevê a harmonia dos 3 poderes, mas que possamos então iniciar. Então a ideia, hoje, é a sementinha, o primeiro passo, nós queríamos até ter um valor simbólico, começar aqui com a TV Câmara, que está se tornando o grande fórum de debate da cidade de Jacareí, que tem o privilégio de ter uma TV Câmara, que os jacareienses possam assistir e conhecer um pouco mais a cidade dele e poder opinar.
E vai ser um processo longo, né? Então a ideia é que a gente pegue essa obrigatoriedade, que tem data para acabar e a gente entregar esse processo, tarefa pronta, e fazer nosso dever de casa, mas fazer de forma conjunta. Maravilha, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Edinho Guedes, do PMDB, e a engenheira civil e especialista em gestão pública, Érica Mota. Este é o programa Questão de Ordem, que fala sobre mobilidade urbana. Vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Continue com a gente.